E o que ele vai fazer, Marina? Ele vai partir o pão. E eles enxergaram que Jesus tinha ressuscitado. Você pode se sentar nessa noite? E quando Jesus, irmãos, Ele ressuscitou por nós, para cumprir uma promessa. E é assim que nós adoramos ao Senhor. E é assim que nós glorificamos ao Senhor. Os irmãos, se quiserem descer aqui, o Marcelo só fica ali. Está bom esse lugar nessa noite. Aleluia. Porque Jesus está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que estava aqui nesta manhã, hoje de manhã estava tremendo. Aleluia. Sabe por quê? Porque é difícil, né? A nossa carne, ela quer descansar. E não está errado, nós trabalhamos a semana inteira. E é bom quando nós dizemos, Senhor, a minha carne ela quer ficar aqui, mas a minha alma, meu espírito quer te adorar. Hoje um dia ali para a irmã Kelly, não vai, por favor. E assim, irmãos, quando nós dedicamos a Deus aquilo que é de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Eu quero falar de uma palavra nessa noite que o Senhor Ele tem falado ao meu coração, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Muito falado aqui, irmãos, muito conhecido essa palavra, mas o Senhor Ele moveu o meu coração de uma outra forma. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 27. Reis, capítulo 18, a partir do versículo 27. O Senhor ele falava comigo nesse texto, nesse dia. Diz assim, você encontrou? Amém? 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois Ele é Deus. Talvez esteja pensando ou tenha alguma coisa que fazer, ou que planeje uma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que desperte. Assim eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Esse 27 e 28 aqui, irmãos, nós entendemos que era uma guerra. E nós sabemos que quem está neste campo de guerra é o profeta Elias. E Elias ele vai desafiar os profetas de Baal, de Azera, que os de Baal eram 450 e os de Azera 400 profetas, então dava 850 pessoas, aonde Elias estava nesse campo de batalha. E aqui que nós lemos desde o meio-dia, irmão Maico, o Elias, o profeta, ele começa a zombar, Maria. Ele começa a dizer para aqueles profetas, para aqueles deuses, que não era o mesmo Jesus, o mesmo Deus que nós adoramos aqui nesta noite. E Elias vai fazer, pastora Silene, uma espécie de zombaria com esses profetas de Baal e de Azera. E como nós lemos, quem sabe, ele planejou uma viagem, o Deus de vocês planejou uma viagem, ou esteja dormindo, é preciso despertá-lo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme nem bosqueja, porque ele é verdadeiro. Ele não dorme, o nosso Deus, ele está 24 horas no nosso relógio, né? Cuidando de nós, cuidando da igreja. E Elias, imagina você chegar numa situação como essa.
Então Elias, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava falando. Os filhos de Deus, irmãos, nós que estamos na presença de Deus, nós sabemos e temos que saber o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. E nós sabemos, irmãos, quando nós temos uma palavra, Elias, ele sabia o que estava fazendo. Nós vemos nesse texto, Elias não estava com dúvida do que ele estava falando. Elias, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando para aqueles profetas. Deus, irmãos, aqui com letra minúscula. E a Bíblia vai dizer que eles se cortavam, se retalhavam, porque eles queriam uma resposta. Os profetas de Baal, os profetas de Azera, eles queriam uma resposta, mas não responderam. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele responde, você crê? O nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele não é um Deus Baal, Ele não é um Deus de crucifixo. O nosso Deus, Ele fala, por isso que nós estamos aqui regenerados, porque um dia Ele falou com nós. Por isso, pastora, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque um dia quando eu entrei no culto de oração, ela encontrou o meu coração e Ele fez uma transformação em mim. Porque Deus, Ele tem boca que fala. Imagina, irmãos, você se declarar diante de uma guerra. Você chegar até uma pessoa e dizer, você serve um Deus que não é o mesmo Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus, Ele fala, Ele cumpre, Ele é fiel. Mas eu sirvo outro Deus. Então eu vou te desafiar como o meu Deus é verdadeiro e o teu Deus não é verdadeiro. Foi isso que Ele disse. E quando nós entendemos esse texto, irmãos, continuamos a ler o 29. Imagina Samuel nesse campo de batalha, eles se retalhavam, diz o texto. O 29 diz assim: passou o meio-dia, continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha só que tristeza, irmãos. O inimigo, ele é envergonhado, você sabia? Quando Deus coloca a mão dele, o inimigo, ele é envergonhado. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é em Deus, irmãos, o inimigo, ele é envergonhado. Ele pode até se levantar contra você, mas ele vai cair. Sabe por quê? Porque é o braço forte do Senhor, Marina, que vai colocar ele por terra. Por isso que nós, irmãos, nós podemos estar aqui dentro nessa noite. Nós temos que ter a convicção de quem nós estamos adorando. Nós temos que ter a convicção da palavra, essa de Deus que nós temos na nossa mão. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é verdadeiro, Ele é real. A pastora Silene falava hoje pela manhã que as pessoas hoje em dia, irmãos, eles querem algo para comprar, para ver, para acreditar. Se às vezes, irmãos, se não ver com seus olhos, não acreditam que Deus é real. Por isso que Jeremias teve que descer a casa do oleiro. Ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. É mais fácil de compreender. Mas, irmãos, pela fé nessa noite, nosso Deus está aqui nessa noite. Ele está aqui e nós lemos o texto. Então Elias disse ao todo o povo, versículo 30 diz assim: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. É esse ponto aqui nessa noite que o Senhor chamou minha atenção. O que Elias fez? Ele reparou o altar. O que é reparar o altar? Arrumar, né? Imagina a bagunça que estava aquele altar, pastora Celei, depois de todo esse acontecimento, passando horas, o que aconteceu, aquele lugar estava todo bagunçado. E a primeira coisa, irmãos, que Deus dirige ao profeta dizendo assim: antes de você querer a minha resposta, repara, arruma o altar. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que é nós que temos que fazer. Às vezes você fica esperando Deus faça isso, Deus faça aquilo. Existem algumas coisas, Deus, que é nós que temos que fazer para Deus se manifestar no nosso altar.
Elias já recebeu a primeira direção: arrumar. E é difícil arrumar, Marina, porque dá serviço arrumar. Mas Deus se não manifesta, irmãos, Ele não se manifesta em altar bagunçado. E quando nós falamos de altar, Paulo, nós falamos a nossa vida. Imagina Elias arrumando: não, vou ter que arrumar o altar, vou ter que reparar, vou ter que botar a lenha, vou ter que fazer tudo de novo, porque isso está uma bagunça. O Deus deles não respondeu, mas o meu Deus, Ele vai responder. Ele vai responder porque Ele é um Deus verdadeiro. O desafio estava no campo de batalha, e Elias sabia que Deus ia responder a oração dele. Glória a Deus. Hoje pela manhã, irmãos, nós estivemos aqui orando. E nós estivemos orando, sabe para quem? Para a igreja, pelas famílias. E nós sabemos que Deus Ele vai responder. É Ele que faz esta obra. Nós temos que só chegar diante dele e dizer: Senhor, nós estamos aqui intercedendo. E é isso que Elias fez, irmãos, no versículo 29. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha que tremendo, irmãos, o que Elias fez. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos. Começou a fazer tudo conforme a ordem da palavra do Senhor. Eram 12 tribos, eram 12 discípulos. E Deus começou a direcionar Elias conforme as 12 tribos de Israel. Jacó, qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Diz assim o 32: com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e fez uma valeta ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. O 34 diz: então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei isso segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Olha, irmãos, que tremendo. É uma oração de Elias. Eu sou teu servo, tu conhece a minha vida, eu não ando com a minha vida de qualquer jeito, Marina. Olha o crédito que esse homem tinha com Deus: que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que o Senhor respondeu, consumiu aquele altar em holocausto. Irmão, sabe por quê? Porque Elias fez tudo conforme Deus tinha ordenado para ele fazer. Aleluia. Quando nós falamos, irmãos, em altar, nós sabemos que é a nossa vida. E é difícil muitas vezes, irmãos, dói dentro de nós. Eu me lembro dessa caminhada, todos os dias da nossa vida nós temos que arrumar algo, nós temos que reparar algo na nossa vida, e é nós que temos que fazer isso. Porque Jesus está pronto para nos abençoar. Jesus está pronto para nos abençoar, irmãos. Como eu falei no começo desse culto, o inimigo das nossas almas, ele quer estragar o teu culto, ele quer estragar a tua vida espiritual, ele quer destruir o altar, irmãos, de adoração que Deus quer cada dia mais formar na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não vigiamos e damos brecha para o inimigo. Porque quando nós sabemos quem nós somos na presença do Senhor, irmãos, Deus responde. Deus, Ele se manifesta na nossa vida. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Amém? Amém. Você quer que Deus se manifeste como se manifestou aqui? Através de uma oração, irmãos. Um redemoinho de fogo desceu do céu, e todos aqueles profetas viram que Deus é verdadeiro, que o Senhor respondeu uma oração de um servo, irmã Amy, que ele não tinha riqueza, ele tinha o Senhor, irmãos. E é isso que nós temos. Nós temos o Senhor. Nós temos o Deus de Israel na nossa vida. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste, irmãos, mas tem algumas coisas que nós temos que arrumar. Não adianta, Mike, não adianta. Durante o tempo nós temos que arrumar. Nós temos que reparar alguma coisa, irmãos. Nós temos que ajustar alguma coisa. O 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Deus
mostrou quem era o Deus verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor, Ele se manifesta no nosso coração. O Senhor, Ele se manifesta na nossa vida. Às vezes nós estamos lá dentro da nossa empresa, as pessoas vão notar a diferença em nós. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias, o Deus de Israel, o nosso Senhor, Ele está na nossa vida, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, quando nós falamos em altar, nós sabemos, né? Que quando Isaías vai chegar até aquele rei, dizendo para ele, Ezequias, ordena, o Senhor te ordena hoje que você arruma a tua casa, coloca em ordem a tua casa, senão você vai morrer. E a Bíblia vai dizer que era de um tumor maligno que aquele homem tinha. E o que aconteceu, o profeta nem saiu do pátio daquele homem. O que aconteceu? Deus mandou, sabe por quê? Porque aquele homem se arrependeu, ele virou para a parede dizendo, Senhor, lembra da minha vida, que eu estive na tua presença, lembra, Senhor, daquilo que eu fiz na tua obra, Senhor. E o Isaías vai dizer para ele, o Senhor hoje acrescenta mais 15 anos de vida na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Deus se agrada quando nós amamos. Deus se agrada quando nós pegamos dizendo, Senhor, para ti não é de qualquer jeito. Você concorda comigo nessa noite? Você concorda comigo nessa noite? Que para o Senhor não é de qualquer jeito. Quando nós viemos à nossa casa, irmãos, nós viemos cultuar a Deus, nós temos que oferecer a Deus o melhor culto. Você sabia? Você sabia? Que você tem que oferecer a Deus o melhor para Ele aqui nessa noite, porque Ele é o nosso Senhor, Ele merece o melhor. Só que, irmãos, é uma via de duas, né? É de duas vias. Você adora, você honra o Senhor. O que vai acontecer? Deus, Ele vai te honrar também através da tua vida, irmãos. Não tem como escapar disso. E é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus, irmãos, Ele venha se manifestar em nós. Porque quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, irmãos, no versículo 1, ele vai dizer assim, portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. O que é o culto racional, irmãos? Um culto que você sabe o que você está fazendo. O que você veio fazer aqui nesta noite é adorar a Deus de forma consciente, com amor e entendimento. Quando você sai da sua casa, você vem prestar um culto racional a Deus. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele rouba a tua mente, ele rouba a tua consciência, mas Deus não, irmãos. Você vem adorar a Deus conscientemente, sabendo o que você veio fazer aqui nessa noite. Você vem adorar um Deus de Elias, o nosso Deus, um Deus, irmãos, que quer um sacrifício vivo. Quer um sacrifício vivo, irmãos? Aleluia. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício é uma entrega a Ele, uma totalidade do ser humano, corpo, alma e espírito a Deus, irmãos. Deus não quer só o seu culto. Ele não quer deixar só o seu culto racional. É corpo, alma e espírito. É uma entrega total que você tem que ter a Deus. Um culto, irmãos, que você entra dentro da casa dele e você sai transformado. Sabe por quê? Porque é Deus que faz isso. Quando Elias, ele reparou, pastor Acileio, que era? Tinha que fazer algo, irmãos. E nós temos que fazer algo nessa noite na presença de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus que vai mentir para nós, não. Quando Deus se manifesta na nossa vida, nós vamos sentir que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus maravilhoso, mas nós queremos ter um culto racional, irmãos, e eu vou apertando um pouquinho mais. Nós queremos ter um culto racional só dentro da casa de Deus. O que você fez hoje para o Senhor na sua casa? Aí você quer aqui que Deus se manifeste, um redemoinho de fogo na sua vida e tome a sua vida. Deus, irmãos, Ele pode fazer, mas o culto racional, ele começa quando você acorda na sua casa. Aí você pega e liga a sua televisão, você vai prestar culto a um monte de Deus, menos ao Deus de Israel. Você está dizendo, eu estou aqui, eu quero que você cultue o meu nome, eu quero que você me adore, abre a minha palavra que eu quero falar contigo. Aleluia. Aí você fica, muitas vezes você entra
de uma forma e a semana não muda, ela fica da mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer tomar um lugar de honra. Elias teve que arrumar, teve que honrar o Senhor naquele altar, dizendo: Senhor, é 12 pedras, Senhor. É conforme as tribos de Israel. O Senhor pediu, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ia se manifestar, mas não era 11 pedras, era 12 pedras. Arrumou a lenha, cortou o cordeiro. Deus, está tudo pronto. Como a Amy cantou, nós arrumamos a casa, deixamos tudo arrumado para você. É isso que Deus quer, irmãos. Arruma a casa, deixa tudo arrumado para Ele, pastor Sei, para Deus se manifestar na tua vida. Só que muitas vezes você está triste, cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Deus não está se manifestando na sua vida. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que você tem que arrumar. Alguma coisa Deus está falando nessa noite. Arruma a tua casa, Ezequias, que eu quero se manifestar na tua vida. Deus, Ele fala, irmão, só que nós que temos que arrumar. É você que tem que colocar a mão na massa, dizendo: Senhor, é eu que tenho que fazer, Marina, é eu que tenho que fazer, colocar a responsabilidade sobre nós. O meu culto racional, amanhã eu tenho que trabalhar, eu já vou cultuando a Deus, mano. Eu já vou adorando a Deus, de meio-dia eu vou adorando a Deus. Estou trabalhando ali, eu estou adorando a Deus. É o meu culto racional, irmãos. Não foge disso, sabe por quê? Porque você está preservando a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Mas você dá legalidade ao diabo. E o diabo quer estragar o teu culto. Sabe por que você dá legalidade ao diabo? Porque, irmãos, as expressões elas comprovam conforme você está aqui nessa noite. Porque quando o diabo, irmãos, ele entra para estragar o teu altar, ele quer desarrumar, ele quer jogar uma pedra para um lado, outra pedra para o outro. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu quero juntar as pedras para se manifestar no teu altar, na tua vida. E nós estamos dentro da casa de oração, irmãos, muitas vezes. E nós sabemos que Deus, Ele está nos pedindo algo, mas como é difícil você largar isso. Como é difícil você largar algo que o Senhor está pedindo para você largar. Para você arrumar, irmãos. É uma palavra dura para nós, mas Deus, Ele quer se manifestar nessa noite no nosso meio. Porque não adianta ter uma igreja cheia de pessoas, irmãos, que vão para o inferno, não. Nós queremos ter uma igreja cheia de pessoas que tem um destino para o bom Senhor. E nós vamos falar a verdade para você. Tem algumas coisas que você tem que abandonar para Deus se manifestar no teu altar. Mas o que é isso, pastor, que eu tenho que abandonar, irmãos? Eu achei um texto que o Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 3. Pastor, você vai abrir Efésios depois para mim, capítulo 4. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, irmãos: dentro disso que eu estou falando nessa noite, como Deus vai se manifestar num altar que está bagunçado, num altar que está em ruínas, num altar que não está sendo preparado para Deus se manifestar. Ele vai dizer assim, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Primeira coisa para Deus se manifestar na nossa vida. O que é a natureza terrena? Sabe o que ele vai falar? O que é a natureza terrena? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza e a idolatria, e muitas outras coisas. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22 ao 32. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor, nós temos que abandonar isso. Aleluia. Nós temos que largar isso, Marina, da nossa vida, aniquilar isso na nossa vida, arrancar diante do Senhor, arranca de dentro de mim isso aí, Senhor, porque eu estou dentro da tua casa e eu ainda estou praticando a natureza terrena. Nós não somos mais terrenos, nós somos do céu. Pode ler, pastor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja, aquilo, irmãos, que nos afasta da manifestação de Deus na nossa vida. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem,
e segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai, cada um com o seu próximo, porque falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tivesse necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, igreja? O trato passado é a natureza terrena. Como nós podemos estar na presença do Senhor, como a pastora leu, ainda o velho homem se manifestando dentro de nós. Quando a gente fala o velho homem, é homem e mulher. Não se convertem nunca. A palavra ela tem efeito, só que eu não deixo essa palavra ter efeito na minha vida. Quando Paulo está dizendo para nós abandonar a natureza terrena, é tudo isso aqui, irmãos, é uma cartilha para nós. Ao trato passado, despojeis, se desveste desse velho homem que só tem desejo, irmãos, de quê? Desejo da carne, desejo de engano, concupiscência de engano. E renoveis através do Espírito, o vosso entendimento. Irmãos, nós temos que se revestir. A Bíblia vai dizer aqui, deixar a mentira. Quantas pessoas, irmãos, estando dentro da casa de oração, pastora Celei, ainda mente um para o outro, não são verdadeiros. Como Deus vai se manifestar na tua vida, irmão? Se a natureza terrena está explodindo na tua vida, Deus essa noite está falando profundamente aos nossos corações. Deixai a mentira, deixai o desejo, a concupiscência, o desejo do mundo, irmãos. O mundo ele não pode te atrair, o que tem que te atrair é o Senhor e a sua palavra. Como nós podemos se manifestar nesse mundo em trevas, irmãos? Como o fogo do Senhor ele vai cair nas vidas aí fora, se nós estamos manifestando e explodindo a natureza terrena? Deus essa noite, irmãos, Ele está falando aos nossos corações. Ele não quer nos condenar, Ele quer nos levar para o céu, Ele quer aprumar a nossa vida, Ele quer nos ajudar, irmãos. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Converter a nossa boca, converter os nossos olhos, irmãos, isso é natureza terrena. Jesus essa noite, irmãos, Ele quer se manifestar em nós, em sacrifício, irmãos. A nossa vida tem que ser um sacrifício eterno para o Senhor. Nós temos que se entregar a nossa vida cada dia ao Senhor, para que o Senhor Ele venha fazer na nossa vida, irmãos. O Senhor nessa noite Ele está falando no íntimo do nosso coração. Quem sabe você está orando tanto tempo por uma causa, e Deus Ele está pronto para responder como Ele respondeu para eles. Mas existem algumas coisas que você tem que fazer. É você que tem que fazer. Deus Ele está disposto para te responder. Os profetas viram que existia só um Deus verdadeiro em Israel, mas para isso, irmãos, Elias teve que fazer algo. E Deus nessa noite Ele está nos advertindo, dizendo: nós temos que fazer algo na presença dEle. O 27, não deis lugar ao diabo, irmãos. Quando as pessoas dão lugar ao diabo, o que é dar lugar ao diabo? Em mínimas coisas. Dá lugar ao diabo no serviço, dá lugar ao diabo no casamento, dá lugar ao diabo nas finanças. Se a Bíblia está dizendo não dá lugar a ele, pastora, porque o lugar que tem que ser dele tem que ser de Jesus. A cadeira que o diabo quer sentar na nossa vida, irmãos, tem que estar sentada por Jesus. Aleluia. Porque esse lugar é dele na nossa vida. É ele que quer se manifestar na nossa vida, irmãos. E é por isso que Jesus essa noite Ele fala, irmãos. Porque o Senhor, irmãos, a Bíblia vai dizer que Ele quer fazer tudo com decência e ordem na nossa vida.
Quem somos muitas vezes desorganizados somos nós. Mas a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, façam tudo com decência e em ordem. Porque Deus, irmãos, Ele não vai operar dessa forma. Nós não somos bebês na fé. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma caminhada com o Senhor e conhecemos a Sua palavra. Mas por que ainda, irmãos, muitas vezes você se torna fraco, você é oscilante assim, por quê? Porque Deus, irmãos, você está dando lugar a outra coisa, a não ser Deus. E Deus quer se manifestar na sua vida. Santo Deus, Nós sentimos a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. O seu culto, amanhã é segunda-feira, hoje à noite é culto. O culto nunca acaba para o Senhor na nossa vida. Por isso que eu falei, o diabo ele quer, irmão, estragar o altar. Ele quer quebrar o altar, dizendo assim, está tudo em ruína. O Michael não pode estabelecer culto ao Senhor. Mas hoje à noite, irmãos, é noite de ajuntar as pedras. E dizendo, Senhor, o inimigo tem feito isso na minha vida, Senhor, mas eu vou ajuntar as pedras. Eu vou arrumar esse altar, Senhor, e o Senhor vai se manifestar na minha vida. Você crê nessa noite? Você crê? Porque o Senhor, Ele tem como fala. Eu poderia nessa noite prometer para você bênção financeira, mas não é isso que o Senhor está falando nessa noite. Deus quer bênção eterna para você. Aleluia. Ele quer levar você para a eternidade. Tem algumas coisas que nós temos que arrumar. O altar da nossa vida, irmãos, tem um significado importante. É o local de sacrifício a Deus. É onde nós sacrificamos a nossa vida. Um sacrifício vivo, irmãos, que é? Na antiguidade, você sabia como era o sacrifício? Tinha que levar, o animal para o Senhor perdoar os pecados. Era um sacrifício sendo feito ao Senhor para que o Senhor viesse perdoar o pecado do povo. Hoje não. O Senhor quer um sacrifício da nossa vida. E nós devemos se sacrificar ao Senhor como corpo do Senhor, irmãos, como mente lavada pela palavra, o que o Senhor venha se manifestar em nós através da sua palavra. Porque é isso que nós entendemos, irmãos. Amém? O inimigo não pode sufocar, irmãos, o que Deus tem para nós. Porque o Senhor, Ele quer se manifestar. Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Ao trato passado, irmãos, o velho homem, a velha mulher, muitas vezes querem nascer. Eles já estão mortos, Jesus já matou eles. Não dê vida para eles essa noite. O Senhor está dizendo assim, tenha uma nova vida para comigo. O Senhor quer transformar a nossa vida, irmãos. Ou você quer estar dentro da casa de oração quando Jesus vir, você ir para o inferno? Não, o Senhor quer te levar para o céu. Mas para isso nós temos, irmãos, que arrumar muitas vezes a nossa vida. E é o dia a dia, Maica, é o dia a dia da nossa vida espiritual. É o dia a dia, irmãos, a comunicação onde nós estamos, com pessoas que nós estamos inseridos, no nosso ministério, irmãos, aquilo que nós estamos refletindo para o mundo, irmãos. Como nós estamos sendo embaixadores de Cristo para o mundo que está sofrendo. Como nós estamos representando Jesus na nossa vida. Mas Jesus nessa noite, irmãos, Ele falou aos nossos corações. O Senhor não quer você de qualquer jeito. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. Você fica muitas vezes olhando para o terceiro, e Jesus está falando para você nessa noite, olha para dentro de você e faça o que você tem que fazer aqui nesta noite. Feche teus olhos, o Marcelo estará adorando você. O que você vai fazer na presença de Deus? O que eu e você vamos fazer na presença dEle? Jesus, Tu é maravilhoso. Aleluia. Adoramos a Ele. Obrigado pela cruz. Permaneci o teu olhar.
Senhor, eu estou na tua presença. O Senhor, Ele não quer te envergonhar. O Senhor, Ele quer edificar a sua vida nessa noite através da sua palavra. Ser só